Na experiência absurda de hoje, nós vamos fazer um motor de tanquinho puxar uma moto. Há muito tempos atrás, lá nos primeiros vídeos do começo do canal, nós fizemos essa experiência de colocar um motor de tanquinho para poder puxar uma bicicleta. Não foi lá uma experiência muito bem sucedida, porque nós deu muita falta de redução e de marchas. E a fonte de energia que nós usou para poder estar ligando o motor também, cara, era muito fraca. Era uma bateria de 12 volts de carro ligado no inversor de 12 volts, 110 de onda quadrada, que não funcionava bem o motor. Mas dessa vez nós temos uma carta na manga para nós estar ligando o nosso motor, cara, com uma fonte muito bacana. E outra vantagem que nós temos também é que nós vamos colocar o motor de tanquinho acoplado no motor da moto para estar usando as marchas do motor, cara. Mas aí eis a questão: será que o motor de tanquinho vai conseguir puxar a moto usando as marchas dela? E se conseguir puxar, será quantos quilômetros que vai chegar? Mas para nós não pegar o motor original da nossa moto, que é esse daqui, e sarrafiar no meio para nós estar fazendo a experiência, eu fui no ferro velho para nós estar conseguindo um motor parcial da CG para nós estar fazendo essa experiência. Mas eu não consegui, cara. Eu consegui um tal de um motor lá que tem escrito João e esse daqui, cara, que ele é da Yamaha, cara. Ele é o mesmo motor da nossa YBR ali, que o original dela é esse daqui, né? Mas é o mesmo motor desse ali. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que pegar, primeiro, fazer a adaptação do motor da YBR na nossa CG, para depois nós pegar o motor de tanquinho e adaptar no motor da Yamaha, que vai estar na nossa CG. Caraca, mano, você tá doido? Ai, que loucura que nós estamos arrumando aqui. Mas como ele estava muito sujo, eu peguei a lavadora de pressão para nós estar tirando moncada do barro dele. E passei até moncada de tina e esfreguei com a escova. E depois dele mais ou menos limpo, nós vamos desmontar ele para nós ver por que ele está travado. Mas foi só aí que eu percebi que o kit completo que eu comprei para sacar embreagem, sacar rotor, sacar magneto de vários tipos de moto, não veio o extrator do rotor da YBR, cara. Então foi só pancadaria daqui, pancadaria dali com martelo para ver se a gente conseguia tirar. Mas como que eu vi que estava muito difícil, nós pegamos uma alavanca de um lado e de outro dessas de tirar pneu e dei 3 marretadas em cima da ponta do eixo com a porca, e por um milagre ele pulou pra fora, cara. E eu vou falar pra vocês que sinceramente achei que nós não ia conseguir não, cara. Mas aqui, ó, depois de desmontar, dá pra gente ver como é que funciona aqui, ó. Esse aqui é a ponta do motor de partida, que ele fica aqui, e ele pega nessas engrenagens, e essa engrenagem aqui, ela não é fixa no eixo. Então, quando a gente gira essa engrenagem aqui com o motor de partida, ele pega nesses roletes aqui, que ele só deixa girar para um lado, e essa peça aqui é presa no eixo. Então, quando dá a partida, ele gira o eixo, e depois essa peça daqui fica girando em falso nessa aqui, para o motor não ficar girando o tempo inteiro na moto. Mas agora vamos tirar essas peças aqui para nós ver por que tá travado. Rapaz, parece que é coisa simples, ó, só para vocês verem. Ó, vamos ver se nós gira aqui, ó. Rapaz, será que é somente essa corrente que estava travando tudo ali, ó? Vamos ver. Então vamos tentar girar para ver, ó. Rapaz, tá girando, cara, não tá travado, não, bacana demais, ó, só dar uma lubrificada porque tava tudo molhado, show de bola. E eu tava pensando em aproveitar essa parte da corrente aqui pra gente tá fazendo da tração, né, do motor do tanquinho pro motor da moto, dessa forma assim. Mas essa peça que vai aqui em cima aqui, ó, essa engrenagem, ela é maior que essa de baixo, não tem como a gente trocar essa de baixo por uma maior. Então, dessa forma vai forçar mais o motor e vai ficar fraco, porque nós precisamos aqui mais de redução, não precisa que essa peça de cima seja menor que a de baixo, e a de baixo não tem como trocar. Mas então nós vamos ter que bolar um outro esquema para nós conseguir acoplar o motor de tanquinho com o motor da moto. Mas então eu já vou tirar essa corrente fora de uma vez. Vamos testar para ver se esse motor de arranque tá funcionando. Vamos lá. Tá dando, fechando contato aqui, mas tá funcionando não, cara. Acho que ele tá... Ó, tá dando só uns arranquinhos só. Deve tá meio travado. Mas então vamos tirar o motor de bicicleta motorizada que tava na moto e pegar o motor da YBR e encaixar na CG. Mas olha só para vocês verem, se a gente tentar aproveitar o furo de cima, ele fica muito alto, então o alinhamento do peão não dá certo com o alinhamento da balança, então não dá certo a corrente. E se a gente tentar aproveitar o furo de baixo, ele não vai encaixar de jeito nenhum, o motor nem sobe. Então o jeito é nós pegar uns pedaços de cantoneira para nós tentar resolver o nosso caso.
E agora sim nós temos um motor de YBR em um quadro de CG. Eu acredito que vocês devem ter entendido direitinho do jeito que nós fizemos a adaptação, pessoal. Muita gente vai falar assim que esse suporte que nós fizemos aqui, ele tá fraco, que vai quebrar, não sei o que tem. Mas eu vou falar para vocês, esse suporte que nós fizemos aqui com pedaço de chapa de cantoneira, ele é tipo 2, 3 vezes mais grosso do que essa chapinha aqui que vem aqui no quadro original da moto, que esse aqui é muito fino, esse aqui é muito mais reforçado, mas esse aqui pode, do jeito que eu fiz aqui, ó, esse tipo um T aqui, pode fazer uma chapa completa também se quiser. E essa parte da frente aqui, eu aproveitei o próprio suporte do motor da Yamaha, da YBR, é o próprio o suporte original do motor, tá vendo aí? E por dentro aqui, ele é um pouco mais largo que o quadro da CG. Então eu coloquei uma porca de um lado e deu certinho, uma porca do outro ali de enxerto, tá vendo? E deu certinho, cara. Eu coloquei apenas um parafuso, porque esse de baixo aqui, ó, ele fica um pouquinho fora do segundo furo do quadro da CG. Então, não vai ser necessário colocar 2 parafusos aqui não, porque vai ser só uma experiência que nós vamos fazer. Do jeito que tá aqui, cara, você tá doido? Pode colocar o motor para funcionar e acelerar folgado. Ah, e o interessante aqui também é que essa parte do motor aqui, ó, ela é mais estreita, um bocado, e deu certinho. Quando nós colocamos a chapa aqui por fora, aqui, parafusada aqui de um lado e de outro, encaixou certinho, cara, deu a largura certinho do suporte aqui da CG, cara. Você tá doido? Foi feito para nós fazer essa experiência aqui de hoje, cara. E vocês se lembram que eu falei para vocês que eu ia falar no próximo vídeo quanto que eu paguei nessa moto que nós usamos para fazer o motor estacionário? Pois é, pessoal, muita gente falou, R$1.000, R$2.000, R$3.000, tem gente que falou assim, pagou R$200, R$100, 50, pagou foi pra você carregar porque ela tava ruim demais. Pois é, cara, mas apenas 2 pessoas que acertou, cara, quanto nós pagamos. Vou até colocar na tela aqui, R$900, cara, apenas 2 pessoas acertou, cara. E eu acredito que vai chegar mais umas surpresas por aí, cara. Quer dizer, nosso canal já é uma surpresa, né, cara? Já é sempre um negócio mais absurdo que o outro. Mas agora que é a hora polêmica de nós adaptar o motor de tanquinho no motor da moto. Então vamos começar tirando o esticador da corrente de comando e vou colocar um paninho ali por dentro para evitar de cair coisas dentro do motor. Vamos tirar esse pistão que nós não vamos precisar dele mais. E agora é nós quebrar a cabeça para nós cortar essa biela fora, porque se for para nós desmontar o motor inteiro para tirar essa biela vai ser difícil demais. Mas então fui tentar cortar a biela com a esmeriladeira e a esmeriladeira estava cortando alto demais e não ia dar certo desse jeito. E aí que eu lembrei da nossa corte plasma e fui tentar cortar com ela e olha só para vocês verem que o negócio derreteu tudo sem esforço nenhum. Mas agora é nós desenvolver um suporte que vai segurar o nosso motorzão, que vai transformar a nossa moto em elétrica. E para o nosso suporte, vamos pegar um pedaço de barra chata toda furada que nós já havíamos usado, fazer uma limpeza nela e pegar mais 2 pedacinhos de chapa e soldar um do lado, soldar outra do outro e reforçar a solda que nós só tinha dado um pingo de solda. E se já não bastava aquele monte de furo que já tinha na chapa, vamos fazer mais um, né? E vamos dar uma pintada nela. E nesse momento eu tô pregando a fita adesiva por cima do motor para nós pegar a furação, para nós passar para a chapa, para nós estar furando a chapa e cortar os pedacinhos dela, que nós vamos fazer uma tampinha para cima do motor. E o suporte do motor é parafusado por cima da tampinha usando 2 parafusos. Agora é só pegar o motor, encaixar por cima e parafusar no suporte. Agora só vou pegar uma polia de aço de motor de tanquinho também e encaixar no eixo virabrequim do motor. E em teoria já tá praticamente quase tudo pronto, pessoal. Agora só falta a gente pegar a correia e encaixar na polia para a gente tá começando a fazer os testes. Mas a correia que eu tenho aqui agora, ela é muito curta, então nós vamos ter que ir correndo na padaria para nós comprar a correia maior. Mas então já voltei e comprei essa correia que tem a medida 3L200. E agora é só nós encaixar a correia nas 2 polias aqui, esticar a correia. Mas então eu acredito que a parte mecânica já esteja totalmente pronta. Ó, rodou o motor aqui, ó, rodou a roda também. Mas agora deve ter muita gente se perguntando assim, vai ter que arrumar pelo menos uma extensão de uns 10 km para poder ir pelo menos até no serviço e voltar para ligar o motor de tanquinho, né? Mas vocês se lembram que eu falei para vocês que dessa vez nós tínhamos uma carta na manga para ligar o motor? Pois é, a carta na manga é essa aqui, ó. Que é uma estação de energia portátil WET de 800 watts de potência, que ainda além dela ter essas 2 tomadas aqui de 120 volts, que é o famoso 110 volts, pra gente estar ligando o motor de tanquinho, tem também essa saída aqui de 12 volts, que é formato daquele de cinzeiro de carro, né? Mais 2 saídas aqui de 12 volts de 10 ampere, aqui desse formato aqui. E tem essas 2 saídas aqui de USB de 3 ampere, e essa daqui a gente tem que prestar atenção demais, né, pessoal? Porque isso aqui, ó, é 2 saídas USB-C de 100 watts, tá, pessoal? Isso aqui
daqui, se o seu celular não foi compatível para ligar, para carregar com 100 watts, você tem que prestar atenção, você pode estragar seu celular, porque esse tipo de tomadinha aqui de 100 watts, desses daqui, de USB-C, normalmente é usado para carregar notebook, laptop, assim, entendeu? Agora, uma das coisas que mais me empolgou, cara, que me chamou a atenção, é essa lanterninha aqui, cara, olha só pra vocês verem. Isso aqui é muito forte, você aperta uma vez, ela clareia assim, mais uma vez, ela clareia mais forte ainda. Eu acho que todo produto da Blue Yeti, cara, tinha que ver com uma lanterninha dessa aqui, cara, é muito fácil, cara. Se caso acabar a energia, você vai e pá, liga ela rapidinho, cara, já não tá no escuro. Se apertar mais uma vez, ela fica no modo SOS, se apertar mais uma vez, ela desliga. E qualquer um desses 3 botões que você apertar aqui, ele liga o aparelho e também desliga. Esse daqui liga a função DC, esse daqui essas tomadas daqui, essa lanterninha, mas qualquer um desses que você apertar aqui, igual, ligou aqui, ligou aqui, ligou aqui, se caso você apertar qualquer um desses daqui e segurar, ele desliga o equipamento todo. Aí também tem o carregador por indução de 15 watts para celular. E tem também a placa solar portátil de 120 watts, inclusive essa daqui é muito mais em conta que aquela que nós apresentamos de 200 watts da outra vez. E por último, aqui vem todos os cabos para a gente estar carregando a estação de energia de várias formas. Essa daqui é uma fonte que vem, e a gente usa esse outro cabo aqui para ligar na tomada de 110 ou 220 de casa, e essa parte daqui vai aqui poder estar recarregando a estação. Aqui vem outro cabo também que a gente liga aqui no mesmo lugar, né? E liga também no carro, no cinzeiro do carro lá 12 volts para estar carregando também. E outra opção que é a melhor, né? Mais sustentável, é essa daqui, que vem esse cabo, a gente liga aqui também, e essa parte daqui vai ligado nas placas solar. Esse motor de tanquinho, ele marca que tem 1/3 de CV, quer dizer, 1/3 de cavalo de força. Precisa de 3 motores desse de tanquinho para ter 1 cavalo de força. Mas eu achei estranho porque eu tive fazendo uns testes nele, e quando a gente força ele, cara, ele gasta quase 800 watts, e 700 e poucos watts é 1 cavalo de força. E inclusive ele tá muito mais forte e gasta muito mais do que esse próprio esmeril que eu comprei aqui, que marca meio cavalo de força, que eu já fiz o teste nele também, que o máximo que ele gasta é 400 e poucos watts, ele lá tá chegando quase 800. Então vamos pegar nosso no break poderoso e amarrar na garupa da moto mesmo. Eu tirei a tampa do outro lado do motor para nós estar destravando a embreagem, porque o motor tá seco, sem óleo há muito tempo, né? E a gente não vai poder encher esse motor de óleo, porque o outro lado tá sem tampa também. Então, o que nós vamos fazer? Nós só vamos espaçar a embreagem da outra, colocar um óleo ali e vamos voltar a tampa pro lugar para nós estar usando ele de novo. Eu fiz a elétrica aqui do jeito mais simples possível, pessoal. Isso aqui é o capacitor original do motor que está ligado nele. E essa daqui é uma chave que eu coloquei, porque ela no meio está desligada, ela liga para um lado e liga para o outro lado também, para poder fazer a reversão do motor, para fazer ele virar dos dois lados, girar para os dois lados. Isso aqui é só para tirar onda mesmo, para nós fazer a nossa moto dar ré, para nós fazer esse teste. Aqui está tudo ligado, beleza? E vem esse fio aqui, ó, que está ligado aqui nessa chave liga e desliga de parafusadeira. Essa aqui é de furadeira normal, de 110 volts. E aqui, ó, ela vai ligada aqui, né? A gente vai ficar acionando aqui, ó, ligando direto. Eu acredito que pode ligar direto, que o motor não vai ter tanta potência assim. Eu acho que não, né? Mas aí, depois aqui, vem o fio principal que está ligado na tomada, que a gente vai ligar na energia, né? Direto, que vai ser aqui no Blue Yeti. Mas antes de nós ligar aqui para nós fazer o teste, eu quero ver se as tomadas do Blue Yeti aqui tá saindo exatamente os 120 volts, igual tá marcando aqui. Porque nem na minha casa chega a 120 volts, aqui chega 113, 114 por aí afora. E se ela aqui também é onda senoidal pura, igual marca aqui. Porque se não sair onda senoidal pura, o motor, esses motor por indução, se não for onda senoidal pura para poder funcionar ele, cara, se for onda quadrada é horrível, cara. Eles ficam fracos e só fica zoando. Então nós vamos fazer esses testes aqui para nós ver. E para nós fazer esses testes, eu vou usar essa tomada aqui com a ponta do fio descascada e vou encaixar ela aqui, ó. Lembrando que não tá saindo energia nenhuma aqui ainda, porque nós não ligamos esse botão. E para testar, eu vou usar esse aparelho aqui, que ele é 3 em 1, é osciloscópio, gerador de sinal e testador de componente. Essa parte do testador de componente, cara, achei muito da hora. Aqui eu vou ligar ele, ó, esse botãozinho vermelho, e aqui, ó, marca ali, ó, osciloscópio. Aqui é a parte que gera a onda, né? Gera o sinal. E aqui tem mais várias outras funções, cara. Mas a parte mais fácil que ele faz é muita coisa automática, cara. Só que coloca no modo automático, ele desembola pra gente. Isso aqui é a parte do testador do componente. Então vou entrar aqui, ó, no osciloscópio. Tá vendo? Fica desse jeito assim. E vamos pegar essas pontas de prova especial aqui, ó, para nós estar ligando nele, para nós fazer o teste. Essa parte da ponta de prova vamos encaixar aqui, ó, no osciloscópio. E as outras pontas vamos ligar uma em cada fio aqui, ó.
Lembrando que aqui não tem energia ainda, por isso que eu tô mexendo assim, tá, pessoal? Beleza, tá tudo conectado. Vamos ligar aqui pra nós ver se o negócio é onda senoidal pura mesmo, cara. Ó, já tá aparecendo ali já, ó. Olha só, rapaz, onda senoidal purinha, cara. Olha só pra vocês verem, ó, lisinha, cara, a onda ali, ó, lisinha. E ali, ó, voltagem RMS 120 volts. Mas o negócio é top demais, cara. 120 volts e onda senoidal pura mesmo, cara. Certinho, cara. O negócio mente não, viu? E esse daí só eu brincando de testar componente. Basta encaixar o componente aqui, puxa a alavanquinha, dá um ok e ele vai mostrar todos os valores do componente e mostrar se ele tá bom também. Ah, é, pessoal, esqueci de mostrar que ele vem com outros vários cabos aqui e vem com esse cabo aqui, o USB, para poder estar recarregando, porque ele é recarregável, ele não usa pilha não. Ah, eu acho que eu não falei para vocês o modelo desse boletim, né? Esse aqui é o EB70S e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E na hora da compra, se vocês usar o nosso cupom, vai ter um desconto para fechar. E vou deixar também, pessoal, o link desse osciloscópio aí também. Quem mandou para nós isso aqui foi a Banggood e tem também link na descrição do vídeo, primeiro comentário, e tem cupom de desconto também. Agora que voltamos dos comerciais, vamos ligar aqui para nós ver se o negócio vai funcionar mesmo, né? Ó, ligar o botão aqui. Agora, em teoria, já tem que funcionar, né? Ó. Quer dizer, tem que ligar o botão primeiro. Tá cheio de segredo também. Ó. Nossa, cara. Ó. Caraca, mano. Agora vamos colocar a primeira marcha pra ver, ó. Ó. Ó, tá dando arranco, cara. É só na roda. Bacana, cara. Ó, vamos até a quinta marcha agora, ó. Ó. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta marcha. Será quantos quilômetros por hora que tá ali, hein? Ó, rapaz. E aqui tá gastando quanto? 249 watts. Tá gastando aqui, ó. 248. Beleza, ó. Voltar. Primeira marcha. Ó o ré. E o ré, ó. Ai, ai. Beleza, cara. Agora vamos montar nela pra nós ver se o negócio vai aguentar carregar nós pelo menos um pouquinho aqui, né? E o medo de montar aqui e ela não nem movimentar com nós, né? Perder o trabalho todo, hein, cara? Nossa senhora, hein? Mas vamos lá. Se tiver de dar, vai dar agora, né? Vamos lá, ó. Primeiro teste da nossa moto elétrica com motor de tanquinho, ó. Vamos lá, ó. O negócio puxou mesmo, cara. Olha o arranquinho que dá quando liga, olha só pra vocês verem, ó. Ó, vai. Ó, ó o rali aqui, ó. Nós só estamos de primeira direto, só de primeira. Vamos segunda agora, ó. Terceira, bora. Mas então chegou a hora mais curiosa do vídeo, né, pessoal? É fazer o teste de velocidade para ver quanto que vai dar, né? Nós estamos numa reta aqui, a melhor reta que nós temos, essa reta aqui, cara, é do tipo assim, parece que ela tá favorecendo mais pro lado de lá, mas não é morro nem nada. Olha só para vocês verem, se eu levantar a moto aqui, ó, vou levantar ela aqui, ó, e vou soltar ela, ó, eu solto aqui, a moto não desce, tá vendo? Ó. Ela não desce, mas parece que está favorecendo para lá. Mas é a reta mais planinha que nós temos para fazer o teste aqui. Mas então partiu acelerar tudo, né, pessoal? Acelerar tudo não, apertar o botão todo, né? Aqui tá no ponto morto, né? Agora vamos lá, ó. Primeira. Vou dar arranco, ó. Tuf, tuf. Ó, acho que foi a primeira toda, ó. 7 km. Segunda. Segunda deu quanto? 10 km. Terceira. Terceira. Deu 14 km. Quarta. Quarta. 16 km. O negócio da marcha tá soltando. Quinta. 18 km.
Mas que velocidade é essa, menino? Que perigo! 20 km agora, olha, 20. Ó, acelerador tá todo até o talo aqui, ó. Ai, falar com vocês. Que doideira, mano. Olha só, garrou nos 20 km, cara. Rapaz do céu, um motorzinho de tanquinho, cara. Levar uma motoca por 20 km tá de boa, não tá não, pessoal? Olha, ó. Paramos aí, ó. Caraca, mano, que eu falar com você, é divertido ver esse negócio, cara. É muito curioso, cara. A gente fica com muita curiosidade pra ver o que vai dar esse negócio, cara. Você tá doido? Ah, o pedal da marcha, onde é que foi parar? Olha só pra vocês verem. Eu vou falar com você, eu acho que esse negócio tá meio roçado aqui. Que eu apertei ele. Se não der pelo menos um BOzinho, pode saber que não tá normal, né, não, pessoal? Vamos ver se ela aguenta uma subida, pessoal. Vamos lá, ó. Ó, primeira. Segunda. Terceira. Onde terceira aqui mesmo? O cara tá subindo já, ó. Subir. Voltou. Não vai aguentar. Rapaz, ó, de primeira tá aguentando, cara. Ah, você tá brincando. De primeira tá aguentando, cara. Mas parou, ó. Tuf, parou, cara. Aí, ó. Rapaz, quase na última esquina do muro aqui, ó. Rapaz, aguentou de primeira até aqui. Eu achei que ele ia parar lá embaixo, cara. Bacana. Vamos colocar a coroa de 60 dentes, pessoal. E vamos fazer o teste para nós ver se nós conseguimos vencer o resto do morro, cara. Enquanto nossos ajudantes vai trocando a coroa pra nós aqui, pessoal, eu coloquei a placa solar aqui para ele estar carregando o boletim, ó. Vamos ligar aqui, ó. Tá marcando 100% ali, ó. Mas a gente já sabe que já gastou um bocado, né? Vamos colocar lá para ver, ó. Vamos ver quanto que vai marcar, ó. Tá marcando 91 watts hora que tá carregando ali, pessoal. E o sol aqui tá até bom hoje, cara. Tá bacana aqui, ó. Cara, que suadeira, cara. Olha só pra vocês verem. Que suadeira pra emendar um pedaço dessa corrente, cara. Você tá doido. Difícil pra danar. Mas falar com vocês, tá tão quente, mas tão quente também, cara, que a câmera já parou de gravar um monte de vezes, cara, por causa de aquecimento, cara. Você tá doido. Mas é isso aí. Bora testar. Vamos tirar pra ver o que tá acontecendo. Ó, vamos ver lá, ó. Ih, rapaz, olha só. Lisou tudo, cara. Não dá aperto mais, olha só pra vocês verem, aqui aperta, chega até encostar uma paredinha na outra aqui, não dá aperto, porque lisou tudo, cara. Nossa, cara. Ainda bem que eu trago um monte de ferramenta na hora de fazer os testes, que eu sei que sempre dá um BOzinho. Vamos pegar a esmeriladeira. Nem preciso do carro, né, só ligar aqui no boletim mesmo. E aqui, pessoal, tá vendo? O jeito que aqui tá fechado assim, eu vou passar a esmeriladeira aqui pra abrir um pouco mais de espaço, que quando nós apertar com o parafuso, vai ajustar mais lá no eixo. Ó. Olha aí, olha só, tá vendo? Agora tem um espaço a mais aqui, quando nós apertar com o parafuso lá, com certeza agora eu acho que vai ficar justo, cara. Show! Vamos ver se o nosso motor de tanquinho na moto agora, com a nossa coroa de 60 dentes, vai dar conta de subir o morro agora, pessoal. Vamos lá, ó, então de primeira aqui, ó. Ó, o rapaz dá um toque agora, segunda, terceira, quarta, olha, tá de quarta já, ó. Ó, vamos de quarta aqui. Ó, 12 por hora. Ó, terceira. Segunda. Será que segunda vai? Não vai não. Vai de primeira mesmo. Até embalou o motor, ó. Tá de primeira. Parando, tá parando não, mas tá quase desequilibrando, cara. Devagarzinho, cara, olha só. Nossa, cara, quase desequilibrando. Mas tá vencendo o morro aí, ó. Ah, rapaz. Vou falar com vocês aqui, ó. Que doideira, mano. Caraca, mano, olha que show, cara, ó. Bacana demais. Segunda, terceira. Bacana demais, cara, olha só. Nós conseguimos vencer o morro com o motor de tanquinho na moto. Ai, falar com vocês, só vocês mesmo que mandam nós fazer essa experiência absurda, pra falar com vocês, pô. Só vocês mesmo. Convencer nós a fazer um negócio desse. Ó, freio motor, tá deixando embalar não. Ai, ó, subiu tudo agora, viu? Subiu. Caraca, mano, show de bola. Mas tá melhor do que andar a pé. Já é melhor do que andar a pé. Se eu fechar o vídeo agora e não fazer um teste de velocidade aqui na coroa de 60 dentes, vocês vão achar ruim comigo, né? Não vai? Então vamos embora. O torque da arrancada tá um pouquinho melhor agora, cara. Olha pra vocês verem, ó. Segunda. Terceira. Quarta.
Quinta, já estamos em quinta já, ó. Acabou as marchas, e agora? E agora? 15 por hora. Segurou, 15 por hora, cara. Perdemos 5 km, mas nós subimos o morro, né? Sabe que esse negócio tá parecendo? Tá parecendo com as motinhas elétricas de criança, cara. Aqueles carrinhos, ó. Ó o barulhinho. É mesmo? Nós não testamos o ré não, né? Vamos testar o ré pra ver, ó. Mas vou colocar na primeira, porque se for muito rápido pra trás, não dá pra equilibrar não. Ó. Ô, rapaz, até que patinando aí, ó. Olha. Ui. Opa. O bem que não tem como equilibrar de ré, cara. Ó. Ó. Começa até a patinar. Não tem jeito não, cara. Coloquei a câmera aqui para nós ver quantos watts que gasta quando o motor começa a fazer força, ó. Agora eu vou frear e vamos ver quanto que vai gastar no máximo aqui, ó. Vou frear aqui a moto, ó. Vamos frear tudo para segurar o motorzão. Opa, olha lá, vai embora. Olha lá, ó. Quanto? 800? 800? Rapaz, achei que ele ia desarmar antes de 800, porque ele é 800 watts, né? Mas ele tem um pico também de 1400, né? Mas show de bola, cara. E até agora aqui, ó, eu estranhei, olha só pra você ver. Tá com 100% até agora. Nós carregamos só um pouquinho aquela hora, né, na placa solar. E ainda tá, cara, com 100% aqui, né? Deve estar quase caindo pra 80, porque nós andamos bastante, cara. Nós brincamos demais que já. Agora nós temos que vazar fora, porque estamos um solzão aqui de uns 80 graus, olha lá a chuva vindo ali, ó. Vai pegar nós, tá um temporal, cara. Não sei se tá dando pra ver o vento aí, ó. Mas galera, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês rápido aqui, antes que desce a chuva aqui, cara, é o seguinte, pessoal. Coloca nos comentários qual vai ser os próximos desafios de experiência absurda que vocês querem ver aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado, cara. Nossa experiência absurda dessa vez, tenha divertido com nós aí. Cara, e eu falar com vocês, a gente faz as experiências absurdas aqui e ainda aprende muita coisa, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Quem diria como que seria um motor de Yamaha numa CG, cara. Olha só pra vocês verem, nós já sabemos como é que faz, o que acontece, né, cara, para poder colocar um motor de Yamaha na CG. Mas nós fizemos vários testes também, pessoal, com esse Blue Yeti aqui de 800 watts, ligando furadeira, ligando esmeriladeira, testando também com o liquidificador, cara, várias coisas. Falar com vocês, cara, o negócio é top demais, cara. Você tá doido, cara. Não tem como falar mal do negócio desse, não. Você tá doido. Há uma coisa que eu percebi, pessoal, ligando a esmeriladeira nela, é que ela liga como se fosse uma esmeriladeira a bateria. Ela liga com uma rampa, ela não liga de uma vez. Ela fica forte do mesmo jeito, mas ela liga com uma rampa. Percebe por vocês verem. Mas então, se você tiver interesse, o link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E vai ficar na descrição do vídeo também o link do osciloscópio que nós usamos no vídeo aí, pessoal, que a Banggood me mandou para nós, beleza, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos dar no pé aqui antes que venha a chuva e segue nós na rede social, tudo, e enche os comentários de desafio para nós, beleza, pessoal? Fui! Rapaz, a chuva ainda pegou nós ainda, molhou tudo aqui, molhou nós. Olha lá para vocês verem. Nossa senhora. Diz o menino que tá caindo pedaço grosso.